Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito do BTG Pactual Fundos de Fundos, o BCFF11, um dos mais conhecidos fundos do mercado, um dos pioneiros no mercado de fundos de fundo. Lembrando, né, pessoal, não é recomendação de nada, só quero compartilhar com vocês algumas informações relevantes que nosso setor de análise fundamentalista achou interessante, tá? Então, primeiro, né, pessoal, eu sei que o mercado tem um pouquinho de preconceito em relação à questão de fundos. Tem algumas desvantagens, como, por exemplo, a questão de pagar taxas em duplicidade, mas existem algumas vantagens, né, que eu acho que é bacana para as pessoas olharem com mais carinho por fundos de fundo. Primeiro, os fundos de fundos já têm uma diversificação natural, né? Tem esse fundo aqui, por exemplo, a gente vai ver tem uma carteira bastante diversificada, né? Tem a questão que os fundos podem ter posições que é o que a gente chama de posições mais táticas, né? Que são fundos imobiliários que não necessariamente a gente teria para o longuíssimo prazo, mas algumas posições que podem dar oportunidades aí quando a gente pensa médio prazo, 2 anos, 3 anos, como por exemplo o BB Progressivo, o Terra, o TB Office, alguns fundos monoativos, e também uma coisa que vai aumentar bastante aí nos próximos anos, o fundo ele consegue participar de ofertas restritas, né? Que são aquelas ofertas 476 que o investidor pessoa física nem sempre consegue participar, tá? E logicamente tem essa questão também da gente terceirizar a gestão, né? Que também, para quem não gosta de ficar cuidando lá de que fundos tem em carteira, o fundo de fundo é uma alternativa. No caso do BCFF, ele pode tanto comprar cotas de outros fundos, pode comprar renda fixa, pode ter posições em CRIs, em LH e letras de créditos imobiliários também, as LCIs. O código do fundo é o BCFF11. O início do fundo, como a gente pode ver, é um fundo bem antigo, né? Teve início de 7 de 1 de 2010. Tanto o gestor quanto o administrador são o BTG. Esse é um dos fundos que dá para a gente chamar que foi um fundo de recuperação, vamos dizer assim, que teve um turnaround, né? Nem sempre a gestão do BTG foi tão transparente como está agora está bem tranquilo para acompanhar, né? Em alguns momentos foi um pouco polêmico até em relação à questão de um pouco de falta de transparência, mas nos últimos anos aí eles deram uma reviravolta, tá? Periodicidade dos rendimentos mensal, prazo de duração indeterminado, o fundo já fez 7 emissões, ele cobra uma taxa de gestão de 1,10% sobre o patrimônio líquido e uma taxa de administração de 0,15% sobre o valor total dos ativos, lembrando sempre que os fundos imobiliários têm que distribuir pelo menos 95% dos proventos de forma semestral, a maior parte deles acaba fazendo isso de forma mensal. Então, aqui traz um pequeno resumo que eu vou colocar, inclusive, esse arquivo aqui nos comentários para quem quiser dar olhar o vídeo acompanhando com o relatório, eu acho que fica bacana, né? Aqui ele traz só alguns destaques econômicos, alguma coisa de distribuição de proventos também, né? Lembrando que ele vai distribuir aí nos próximos meses o valor referente àquela troca de ativos e venda da Brookfield com o BC Fund, né? Que ele deixou reservado, que ele vai distribuir aí nos próximos meses. Então, o valor de mercado aproximadamente aí 714 milhões, valor de mercado por cota R$ 84,60, valor patrimonial R$ 86,60, teria um desconto, se a gente for pegar aqui em torno de uns 2,3%, né? Lembrando que no caso dos fundos de fundo é mais fácil a gente calcular, entre aspas, o valor justo do fundo e a gente deve procurar comprar eles próximos ao valor patrimonial. A última vez que eu vi ele estava bem parecido ali o valor patrimonial com o valor de mercado. O último rendimento 53 centavos e o yield anualizado de 7,5%. Lembrando, né, pessoal, a gente vai ver que como ele é um fundo de fundo, ele também ele também gera ganhos com essa questão do ganho de capital, né, que seria com a venda de cotas, a gente pode ter uma variação um pouco maior nos proventos. Eles tentam aqui deixar mais parelho, até para não ter algum mês
com discrepância, mas pode acontecer. Por exemplo, fez um mês bom, as cotas explodiram, eles querem realizar algum lucro, né? Então pode ter alguns meses que o rendimento vai ser maior do que os outros meses, tá? Número de investidores, 50.621, né, um dos maiores aí do mercado. Volume negociado em torno de 34 a 35 milhões de reais por mês. Para quem compara com ações, obviamente é pouco, mas para o mercado de fundos imobiliários é bastante. Aqui a gente tem essa questão do resultado e é bacana porque eles separam, né, o que foi ganho de renda de fundo imobiliário, o que foi rendimento financeiro, o que tem de reserva de contingência, o que foi renda de fundo imobiliário, as despesas e o ajuste de R referente a ganho de capital. Tá? Então ele coloca ali bem separadinho da onde vieram as receitas, mas como a gente pode ver nos últimos meses, aí a receita tem sido bem, os rendimentos têm sido bem parelhos, bem pianinho, né? Tem alguns outros fundos que a gente percebe uma variação muito maior no pagamento de proventos mensal. Aqui em novembro pagou 58, o mês de fevereiro, que é o mês menor, pagou 0,43, março pagou 0,53, abril 0,53, então ele tem se mantido um pouco mais estável. Aqui em relação à carteira do fundo, né, pessoal, as duas primeiras posições, esse aqui são os top 20, ele tem mais de 30 ativos na carteira. Aqui tem o segmento de atuação, né, outros 17%, fundo imobiliário de CRI e CRI 26%, comercial 19%, shopping 12%, logística 10%, educacional 8%, hospitalar 4%, agências bancárias 3%, hoteleiro 2%. Né? E aqui tem as principais posições. Entre as principais posições, BTCR 11 e o FEX 11, que são fundos de CRIs, depois o BRCR 11, Nossa Senhora de Lourdes, o FAAB, que é o projeto Água Branca, o Anhanguera Educacional, o Renda Urbana, o Jardim Sul, o Edifício Galerias e assim por diante. E ele tem, né, pessoal, algumas posições aqui que a gente pode considerar como um pouco mais problemáticas, mas que também tem um potencial interessante de valorização, como é o caso aqui do Senesp, né? O que tem mais aqui? O próprio Edifício Galeria, o Nossa Senhora de Lourdes, né, que tem algumas questões pontuais. Hoje a gente não vai falar a respeito, até porque a gente vai falar mais a respeito do BCFF, mas que tem algumas questões ali que podem também impulsionar o preço das cotas aí no médio prazo, tá? Aqui, em relação à questão da estratégia, né, ganho de capital 44% da carteira e para gerar renda com yield 56% da carteira. Aqui foi legal também que eles colocaram da sétima emissão de cotas onde foi alocado. E para vocês terem uma ideia, 52% foi alocado nessas ofertas restritas, né? Que são essas ofertas 476, que, como eu comentei, é uma das vantagens desse tipo de fundo. E aqui, pessoal, tem a rentabilidade nos últimos 24 meses. Eu até trouxe o gráfico aqui, ó, deixa eu só... Ó, aqui nós temos o gráfico considerando os últimos, eu coloquei os últimos 3 anos que o fundo conseguiu se ajustar, né? Ele está mais... Tá melhor gerido do que estava aí há 9 anos atrás, com certeza, né? E a gente percebe aqui que ele teve uma rentabilidade bem acima do CDI, com 66%, é o gráfico em verde aqui. O IFIX teve uma rentabilidade de 58% e o CDI com uma rentabilidade de 29,75%. Então, como eu comentei, né, pessoal, é um fundo que vale a pena acompanhar. Tem ali dentro da carteira alguns FIIs que são um pouco mais problemáticos. Tem algumas posições também que o gestor vem mantendo há bastante tempo na carteira, né? Se a gente pegar a carteira aí de 2 anos atrás, como fundos como o Senesp, Nossa Senhora de Lourdes já estavam lá na carteira também, tá certo? Isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Vou deixar aqui, como sempre, também a nossa parte dos produtos, né? Para quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo. Nós temos os produtos de recomendações de renda fixa, né? O Top Renda Fixa, o Top Fundos, que é onde nós temos as recomendações de fundos imobiliários, fundos de ações, fundos multimercados, fundos de renda fixa, o Invisto em Ações são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitalizo é interessante porque ele tem as recomendações de renda fixa, tem as recomendações de ações para longo prazo e tem as recomendações de fundos, incluindo fundos imobiliários, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, e o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis também, né,
com alguns relatórios com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar é só colocar o nome, o e-mail e o telefone de vocês. Colocando o nome e o e-mail, vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal, e colocando o telefone, nós vamos convidar vocês para fazer parte da nossa lista do WhatsApp. E para fazer parte da lista do WhatsApp direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar todos os nossos contatos aqui na descrição. Tá certo? Um abraço a todos e até mais.